Existe um momento na vida de todo gamer que ele percebe que ele está ficando velho. 84 anos. E talvez seja quando você encontra um jogo antigo na sua estante. Dragon Claw, Demon Soul, Devil May Cry, Dead to Light, Dead Space. Você pega a caixa, observa o mapa. Você pega a caixa, observa a capa. Lembra da primeira vez que colocou aquele disco no seu videogame? Lembra da ansiedade de voltar à loja esperando aquele lançamento? Pra quem não sabe, eu sou da época do bom e velho Piratex. É como a gente falava, porque na época eu não poderia comprar um jogo original de videogame. Sinto muita falta, cara, do manual, da impressão, de abrir o disco de videogame e a sensação de finalmente dizer, cara, esse jogo é meu, entendeu? Mas hoje em dia, infelizmente, parece que isso vai desaparecer uma hora ou outra, pessoal. Cada nova geração que avança no decorrer dos anos, ainda mais o fim da mídia física é praticamente uma certeza. A partir de 2028 não vão mais existir mídias físicas, o que é uma baita tristeza para qualquer fã de videogame. Infelizmente, cada vez mais as empresas apostam mais no digital, não só por uma questão econômica, mas também por um fim lucrativo. É muito mais benéfico, é muito mais prático, é muito mais fácil. Hoje em dia, alguns consoles até nem vêm com leitor de disco mais. Sobre isso eu pergunto a vocês, estamos testemunhando o fim de uma geração de consoles com discos e não só um fim definitivo de mídias físicas, mas sim o fim cultural de toda uma geração de jogadores e colecionadores de jogos assim como eu, ou ainda no futuro ainda vai existir espaço para uma mídia física? Hoje a gente vai conversar sobre uma das maiores mudanças de história dos videogames, porque talvez a gente não esteja perdendo apenas um formato de jogo, estamos perdendo parte da nossa essência do que é ser um gamer. Então se inscreve aqui nesse canal, deixa o seu like para ajudar no meu engajamento, liga o sino para estar por dentro de mais vídeos que eu vou soltar aqui. E é isso, galera, vamos lá. Durante muitos anos, comprar um jogo é quase que uma experiência. Eu lembro que na época a gente tinha os exatos camelôs, né? Eu lembro que hoje em dia o preço de um jogo mais ou menos pirata, ele passava por uns 3,50. E a gente tinha os famosos 3x10, que era o equivalente a um preço de, sei lá, um x-salada na época. E cara, eu lembro que eu comprava 3, comprava 6, numa porrada só. Eu lembro que de 6 que eu comprava, 3 funcionava, os outros tinha que trocar o disco. Eu não trocava porque eu pensava que eu já tô aqui, o cara não vai querer trocar comigo, enfim. Comprava era literalmente uma aventura na época. Você pesquisava por revistas, eu lembro que na época eu cheguei a ter uma revista de tutorial e detonado na época. Via propagandas pela TV, muito difícil ter hoje em dia isso, principalmente com anúncios de futebol, bet, cassino. Me entregarei a vida de cassino. Cassino online. Esperava meses por lançamento de jogos originais. Na época beirava 2010, 2013, 2012. Eu entrava na loja, escolhia uma edição e, cara, era dita a famosa edição de colecionador, né? O vendedor mostrava a gente a caixa, o jogo, segurava aquele jogo em mãos e, cara, era um sentimento tão especial que a gente tinha, na verdade. Em casa a gente abria como, meu Deus, como se fosse uma cirurgia pra abrir o disco, pra abrir a capa. E eu lembro dos encartes, do manual, algumas decorações que vinham dentro dos jogos. Eu lembro que eu comprei uma versão, se eu não me engano, do jogo de PlayStation 2, do Splinter Cell, cara. Eu não lembro qual era. Não lembro, e não é um dos atuais, porque eu lembro que foi um dos poucos jogos originais e na época ele custava exatos R$80. Mano, o jogo de PlayStation 2 custava R$80 na época, cara. Esse era o prêmio da experiência de jogar videogame, entendeu? O disco vinha todo personalizado, eu lembro bastante disso. Tudo fazia parte da experiência, entendeu? E hoje grande parte disso desapareceu. Basta apertar um botão que a gente tem todo esse trâmite de comprar um jogo, de não precisar ir na loja, não precisar falar com o vendedor, de não precisar tocar no disco, tocar na capa do jogo que você tá comprando. É literalmente aperta um botão e espera o download começar. E pronto, muito mais rápido, muito mais prático, sem precisar de absolutamente nenhuma dor de cabeça. Mas será que também essa não era a parte mais memorável da coisa? O avanço também da internet proporcionou isso, na verdade. Mudou completamente a indústria. Hoje podemos comprar jogos sem sair de casa. A gente recebe promoções praticamente diariamente ou mensalmente.
O recurso do pré-download, quando o jogo sai em lançamento, sem você precisar estar presente no seu console ou na loja para você pegar ele. O famoso salvar na nuvem, compartilhamento entre mais dispositivos. Para a empresa, eu entendo que ficou até muito mais barato fazer esse tipo de operação. Não existe transporte, não existe fabricação de jogos, não existe varejo, não existe atacado, não existe... Tudo acontece digitalmente. É um modelo extremamente lucrativo e isso explica porque tantas empresas estão caminhando nessa direção. E tá aqui o problema de eu estar fazendo esse vídeo. É uma pergunta importante. Quando você compra um jogo digital, ele realmente é seu? Tem gente ainda que acha que ele não é seu. Na verdade, você tá comprando uma licença por tempo indeterminado, enfim. E na prática, o que é normalmente para jogar aquele jogo em determinada plataforma. Ou seja, se essa conta for perdida, adimplência, determinado tipo de ocorrência, se ele, ou até o próprio jogador perder a conta, mano, o jogo vai com ela e você não tem o que fazer. Além do mais, teve situações que os jogos foram removidos de loja, removidos até de usuários por inatividade ou simplesmente o banimento da conta. Isso leva a discussão principalmente sobre preservação, porque, cara, não importa quanto tempo vai passar, é o equivalente a ter dinheiro físico hoje em dia. Uma hora isso vai encher o saco da galera e vai ter principalmente pessoas que vão preferir jogar mais em mídia física, jogos que já lançaram, jogos que você não precisa, ou simplesmente ser aquele tipo de jogo que você pega e joga, não precisa fazer download, não precisa estar conectado na internet, não precisa estar conectado a nada. É simplesmente pegar o disco, coloca no console e joga. Pronto. E um disco, principalmente, ele demora décadas, se for bem cuidado, claro. Já uma loja, dependendo de servidor, dependendo de decisão de empresa, dependendo de se ela não cair, sei lá, eles instalam um servidor lá em Chique Bahia e é isso. E para muitos jogadores assim como eu, videogame não foi apenas entretenimento barato, não foi simplesmente apenas jogar. Era colecionar, organizar a estante de jogos, né? Comprar edições especiais, steelbooks, artbooks, colecionáveis. Vocês verem, eu sou um fã de quadros até hoje. Na época eu não gostava de socializar muito, até hoje ainda sou meio calado. Por mais que não pareça, mas eu sempre gostei muito de videogame porque sempre foi algo que me trouxe felicidade, me fazia se sentir bem, entendeu? Hoje, cada vez menos jogos recebem sua mídia física. E algumas próprias edições de colecionador nem sequer incluem o disco. Mas isso é um sinal claro que o mercado está mudando. E também mostra que existe um certo público capaz e ainda vive até hoje. Para quem não sabe, a galera do Millennium, a galera que é a geração Z, que nem eu, ainda não morreu. E a gente tá aqui ainda vivo. Ainda existe sim um público apaixonado por que é jogar videogame. Tudo indica, infelizmente, que a indústria está investindo pesado nesse modelo. Para as empresas faz sentido, porque afinal a gente não vai deixar de jogar videogame por algo assim. Mas é algo extremamente contrapartida que faz a gente querer ficar até contra a própria empresa, entende? Porque é algo muito injusto. E para muitos consumidores isso significa praticidade, mas para outros representa literalmente a perda, cara, de liberdade que a gente tem de consumir nossos jogos, os jogos que a gente joga desde a infância, jogos que continuam por gerações, Devil May Cry, God of War, Deus da Guerra, porra, aí é foda. Resident Evil, que é algo que é uma certeza que em 2028 a Sony vai parar de produzir mídias físicas, isso é uma certeza. Provavelmente no varejo, no atacado, as pessoas vão continuar comercializando jogos, vão continuar vendendo e revendendo até chegar a um ponto que aconteça exatamente o que aconteça com o PlayStation 2. Não existir nenhum tipo de mídia física que não seja de segunda mão. A mesma coisa aconteceu com o Fusca, digamos assim. É possível que os jogos sigam o mesmo caminho. Independente do que acontecer, estamos vivendo um momento histórico. Daqui a alguns anos, abrir uma caixa de um jogo pode ser uma experiência que apenas uma parte dos jogadores vai conhecer. O fim das mídias físicas não representa apenas o fim de uma geração, mas sim também uma mudança tecnológica. Ela representa uma mudança na forma de como vimos videogame. E talvez, infelizmente, o futuro vai ser extremamente digital. Mas uma coisa também é certa. Quem viveu a era da prateleira cheia de jogos nunca vai esquecer a emoção de voltar para casa, segurando aquele lançamento tão esperado que você tão esperou por tanto tempo. E agora eu quero saber sua opinião. Você ainda compra jogos em mídia física? Ou já adotou totalmente, já foi muito adepto ao formato digital? Me conta aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal para estar me ajudando mais no engajamento. Vou trazer mais notícias sobre o fim da era dos jogos. Infelizmente isso é algo que vai acontecer, porém é algo que vai ser, em contrapartida, bom pra gente, que vai tornar as coisas muito mais práticas, vão tornar... Isso não é o fim.
e a empresa e a cultura de jogar videogame sempre ainda vai existir. Nisso eu ainda tenho esperança. Inscreva-se nesse canal, ative o sininho para estar recebendo notificações de mais vídeos aqui. Fiquem com Deus, um abraço a todos, fui!